Meus amores do sexto, tudo bom, gente? Estão animados para a nossa aula de química hoje? Tenho certeza que sim, gente. Olha só, quem tá com preguiça aí, levanta, vai lá, pega já o caderno, ânimo, tá bom, amores? Que eu tô contando aí com vocês com a nossa aulinha, tá? Eu vou pedir só para vocês, assim, durante essa aulinha, vocês fazerem já o resumozinho. Então, vai lá, pega o caderno, já coloca lá Centro de Educação Valadares e a data de hoje, 19 de fevereiro, tá? Professora Patrícia Mendes, só para relembrar, tenho certeza que vocês não vão esquecer, hoje a nossa aula é de química, tá bom? Então, olha só, antes da gente começar, a gente falou já um pouco na semana passada sobre a definição de química. Gostaram de química? Tenho certeza que sim, né? Vocês já olharam a casa de vocês, quanta coisa legal a gente tem aí com a química? Imagina se nós não tivéssemos química. Como é que seria, gente? Imagina. Pois é, né, gente? Sem química, como é que a gente viveria, né? Imagina. Gente, às vezes a gente acorda com aquele mal-estar, né? Às vezes uma cólicazinha, aquela dorzinha na barriga que incomoda muito. Às vezes aquela dor de cabeça. Imagina se nós não tivéssemos os químicos aí para facilitar os remédios, né? Então, olha só, os medicamentos que a gente falou na semana passada, graças a Deus nós temos os químicos aí. Então, nós aprendemos bastante aí na aula passada sobre a importância da química, né? Na cozinha da mamãe, a mamãe fez alguma coisa hoje interessante? Com certeza fez, né? Um cafezinho, um almoço, a janta. Então, olha só a química agindo aí no nosso dia a dia. Tenho certeza aí que na casa de vocês, olha só, vamos fazer de conta que eu tô aqui ouvindo vocês, tá bom? Tenho certeza na casa de vocês deve ter algum produto industrializado. Você foi lá na geladeira? Olhou o leite? Não tem o leitinho em caixinha? Então, olha só, esse leite também em caixinha, né? A química contribuiu, sabe por quê? Porque esse leite em caixinha tem um produto químico, poder ter os conservantes, né? Durar esse leitezinho, né? Lembra que a gente falou na semana passada? Então, só o leite na cozinha, o que mais que tem interessante, gente? Imagina aí, olha só, um segredo. Por exemplo, vai lá no vinagre, né, que é o ácido acético. Olha, professora, que nome legal. Então, a química vai ensinar isso para vocês, tá? Amores, vou pedir só um favorzinho a vocês, tá bom? Eu falei na videoaula passada, eu vou falar agora, tá? De novo, pede papai, a mamãe, quem tiver, for assim, sair, tá? Providenciar, ou até mesmo vocês podem imprimir a nossa tabela periódica, que nós vamos, no decorrer do ano letivo, nós vamos estar utilizando, né? Quantos produtos nós temos aqui. Então, os elementos químicos, agradece a tabela periódica, né? Os químicos, né? A composição desses elementos químicos, que favorece o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, tá bom? Então, vou pedir para que vocês aí peçam papai, a mamãe, o vovô, a vovó, tá, gente? Providenciar a tabela, tá bom? Agora, olha só. Semana passada, a gente falou um pouco sobre a tabela, a importância da química, né? O uso da química no nosso dia a dia, e tenho certeza aí que vocês agora pararam e pensaram, por que estudar química? Então, química, gente, é uma disciplina nova, mas que ela está no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, concorda comigo? Então, amores, como vocês já fizeram aí o resumozinho, a definição de química, química, ciência, é uma ciência experimental que estuda, olha só, a estrutura, a composição, tá? E a transformação da matéria. Nós já vimos isso aí na semana passada, a definição, né? Então, como a gente falou, a química está no nosso dia a dia, né, gente? Nos medicamentos, vocês já viram na semana passada. A química, né, tá nos nossos alimentos, né, que nós comemos, como eu falei para vocês. Se você for lá dar uma olhadinha aí no alimento da casa de vocês, vocês vão ver lá atrás composição química, né? A composição desses alimentos, para, por exemplo, os conservantes para poder esses alimentos durarem durante muito tempo. Então, olha a importância da química aí para o nosso dia a dia, né? Desses alimentos aqui atrás, né? Tenho certeza que todo mundo consome. Você às vezes vai pegar até esses alimentos lá, vai colocar assim, a data de validade, né? Tem alimentos que duram, professora, meses, tem alimentos que duram até um ano, não é? Então, a química ela vai contribuir para isso, certo? Mas hoje eu vou falar um pouco sobre a definição, olha só, matéria, corpo e objeto. Então, vocês vão pegar o caderninho de vocês, a gente vai fazer a definição desses três termos aí e vamos entender, tá, gente, essa definição. E aí, amores, estão com o caderno em mãos? Então, vamos lá, vou pegar a primeira definição e eu vou explicando para vocês devagar, tá bom? Vamos lá, coloca aí, o que é matéria? Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Colocou? Beleza, vamos lá. Corpo é uma porção limitada da matéria. Colocaram? Beleza. E o objeto
é um corpo com função definida, uma utilidade. Agora vamos entender esses termos aí, tá? Eu vou explicar para vocês a diferença entre eles, tá bom? Então, como a gente viu a definição matéria, corpo e objeto, vamos lá. Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Aqui vocês estão vendo uma floresta, certo? São várias árvores. Então, na floresta, a gente encontra o quê? Matéria. Então, tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço é matéria. Concordam comigo? Então, beleza. Dessa floresta, eu resolvi cortar algumas árvores. Essas árvores que eu retirei desta floresta, tá? Estão aqui, viraram troncos. Então, virou um corpo. Então, corpo é uma porção limitada da matéria, certo? Então, fui lá, tirei da árvorezinha alguns troncos, tá? Então, retirei. Então, ele passou a ser um corpo. Desse corpo aqui, eu posso transformar em algo, em um objeto, ok? Então, eu transformei, tá? Esse tronco aqui em uma cadeira. Então, a cadeira passou a ser um objeto. Então, o objeto é um corpo que tem uma finalidade específica, né? Uma utilidade, serve para o nosso dia a dia. Então, olha só, matéria, tá? Corpo e objeto. De novo, matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, tá? Corpo é uma porção limitada da matéria. E o objeto é um corpo que tem uma finalidade específica. Bom, amores, eu coloquei para vocês aí, bem grandinho, para que vocês possam entender. Bom, você aí na natureza, né, a gente retira aqui, por exemplo, vou dar um exemplo. Matéria, corpo e objeto, tá? Aqui é o ouro bruto, que nós retiramos da natureza. Vocês sabiam disso, né? Então, ao fazer escavações, você retira o ouro dessa forma. Então, o ouro bruto, ele é matéria. Aí, eu peguei essa matéria, peguei uma porção dela, levei para a indústria, né? E transformei em um corpo. Então, o corpo é uma porção limitada da matéria. Então, transformei nessa barra de ouro. Então, ele se transformou em um corpo, porque eu retirei da matéria. Só que aqui eu parei nessa barra de ouro? Claro que não. Então, desse corpo, eu resolvi fazer um anel, uma aliança. Olha só, vocês têm aqui exemplo. Então, desse corpo, eu transformei em um objeto. O objeto não é o que serve para o nosso dia a dia. Ela tem uma finalidade específica no nosso dia a dia. Então, desse corpo, eu transformei em um objeto. Então, vamos lá. Matéria, corpo e o objeto. Aí deu para vocês diferenciar, fazer essa diferenciação, certo? Outra aqui para reforçar, tá? Porque vocês não esqueçam. Então, objeto, corpo transformado pelo ser humano. Então, aqui a gente tem corpo, tá? A porção limitada da matéria. Então, eu tenho um pedaço de madeira, que é o corpo. Esse pedaço de madeira eu transformei em uma cadeira, né? Virou o quê? Um objeto. Então, o objeto tem uma utilidade específica para nós, certo? Então, de novo, tá? Matéria é tudo que ocupa espaço, tá? E possui massa de repouso, tá? É um termo geral para a substância da qual todos os objetos físicos consistem. Então, uma coisa que eu queria falar com vocês. Tudo que você vê é matéria. Tudo que você vê ao redor aí é matéria. Então, você está olhando aí, por exemplo, a mesa, a cadeira, o computador, né? Eu não sei o espaço físico que vocês estão utilizando, mas com certeza aí o lápis, a cadeira, certo? Então, é matéria. Não existe vida e nem manutenção da mesma sem a matéria. Tudo que vemos é feito de matéria. Então, você observa, por exemplo, a paisagem. Também é matéria. Vamos lá, então, tá? Do que são feitas as coisas? De matéria, certo, gente? Tudo que nos cerca, o que vemos, sentimos, tudo que é feito de matéria. Concorda comigo? Olha quantas vezes eu fiz essa pergunta. Então, a matéria é tudo que existe, tem massa e ocupa lugar no espaço. Não esqueça de colocar esse exemplo, tá? Uma porção delimitada, tá? De matéria recebe o nome de corpo. Então, corpo é uma porção limitada da matéria. Quando um corpo é usado como utensílio ou ferramenta pelo homem, nós temos um objeto. Então, não esqueçam, tá bom, amores? Aqui a gente está colocando vários exemplos para que vocês possam estar diferenciando, ok?
Nossa, gente, eu tenho certeza que agora vocês não esqueceram esses termos, né? Matéria, corpo e o objeto. Gente, não pode esquecer de forma alguma. Foi? Eu tenho certeza que todo mundo fez essas anotações, colocaram no caderno. E quem não fez essa anotação, tá? Faça agora, que isso é importante, para que vocês não esqueçam. E não esqueçam de colocar exemplos, tá bom? Então, quem não fez, eu coloquei aqui novamente, ó, qual é a diferença entre matéria, corpo e objeto. E aí? Colocaram? Escreveram? Então, vai lá, escreve no caderno. Bota a data de hoje aí de química, tá bom? 19 de fevereiro. Faz esse resumozinho, isso é muito importante. E vou dar uma dica para vocês. Coloca aí também os exemplos, que isso aí é importante, tá? Já que eu estou falando direto, comentando, eu vou fazer um negócio diferente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar algumas imagens, aí vai fazer de conta, tá, gente? Que vocês estão aqui comigo, tá? Nas aulas presenciais. Aí eu vou colocar e vocês vão dizer se é matéria, se é corpo ou se é objeto, tá bom? Então, eu vou fazer essa dinâmicazinha rápida, aí vocês vão colocar lá no caderno. Primeiro, vocês vão pegar o caderno. Pegaram? Copiaram? Qual é a diferença entre matéria, corpo e objeto? Então, copia. Aí, embaixo, vocês colocam exemplo de matéria, exemplo de corpo, exemplo de objeto. Então, vamos fazer uma dinâmica comigo. Vamos lá comigo. Então, vamos para a nossa dinâmica, tá? Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui do meu lado, vou ficar aqui já nesse canto, tá? Coloquei nessa parede aqui branca, fica bem mais fácil para vocês observarem legal aí as figuras. Aí vocês vão prestar atenção. Vou dar um tempo aí de 2 segundos, 3 segundos, antes da professora colocar a resposta, tá bom? Aí vocês escrevem aí o exemplo. Aí vocês vão dizer se é matéria, se é corpo ou se é objeto. Olha lá, se é matéria, se é corpo ou se é objeto. Então, eu vou colocar os exemplos. Então, o primeiro que eu vou colocar aqui, ó, olha lá direitinho. Olharam? Então, presta atenção aí. Isso aí tá representando o quê? O nosso oceano. Água, tá? Então, água. Para você, é matéria, é corpo ou objeto? Quem aprendeu, já vai escrevendo aí. Colocaram, então, a resposta? Então, agora eu posso colocar. Então, coloca lá, quem colocou matéria, está certo. Show. Vou para mais uma, tá? Então, vamos lá. Presta atenção aqui. Isso aqui é uma floresta. Vocês acabaram de ver aí. Falei muito. Então, nessa floresta tem muito oxigênio, né, gente? Muito ar livre. Então, para vocês, é matéria, é corpo ou é objeto? E aí, 1, 2, 3. Quem respondeu? Responderam? Legal, tenho certeza que todo mundo colocou, já acertou. Acho que ninguém tem dúvida. Quem colocou aí matéria, show de bola. Vamos pegar um outro. Eu vou colocar aqui para vocês agora, que a gente também comentou aí na nossa videoaula. Eu vou colocar cadeira. Olha lá a cadeira, né? Ela tem utilidades, não tem, gente? Serve para alguma coisa, nosso uso, né? Então, quem colocou aí? O que vocês colocaram? É matéria, é corpo ou objeto a cadeira? Serve para sentar, certo? Ela tem uma utilidade e uma finalidade. Então, quem colocou objeto está certíssimo. Show! Bom, mais uma? Então tá. Vou colocar agora esse aqui, ó. Tenho certeza que vocês aí já viram. Esse tronco de árvore. E aí? Para e pensa um pouco. Esse tronco de árvore. É matéria, é corpo ou é objeto? Olha para ele. E aí? Responderam? Isso. Agora tenho certeza que vocês responderam. Quem colocou corpo está de parabéns, porque corpo é uma porção limitada da matéria. Não esqueça. Então, lá, o tronco de árvore é um corpo. Beleza, gente? Vou colocar mais uma aqui. E esses anéis aqui, essas alianças? E aí? É matéria, é corpo ou objeto? O que vocês acham? Hein? Quem colocou aí objeto está certíssimo. Então, coloque aí. Vamos finalizar com uma aqui. Tenho certeza que a mamãe tem em casa. Todo mundo tem, tá? E essa panela? É matéria, é corpo ou objeto? E aí?
Para e pensa. Quem colocou aí, olha só, o objeto está certíssimo, a mãe não está utilizando para fazer a comidinha de vocês? Então, tenho certeza. Tá vendo, amores? Quanta coisa a gente aprendeu aí em química? Tenho certeza aí que vocês aí copiaram esses exemplos. Não esqueçam aí de botar a data, tá? E depois a gente vai dar um vistozinho em sala de aula, tá bom? E aí, amores? Deu para diferenciar matéria, corpo e objeto? Agora você vai fazer o seguinte, vocês agora vão dar uma olhada no espaço físico de vocês, aí vocês vão falar aí se é matéria, corpo ou objeto. Vocês podem estar colocando aí alguns exemplos, tá bom? E essas dúvidas depois a gente vai estar tirando aí com as nossas aulas presenciais, tá bom, amores? Vou deixar para vocês aqui, ó, um beijo, um abraço no coração, uma ótima semana, tá bom? E não deixa de fazer sempre nosso resumozinho de acordo com as nossas videoaulas, tá bom? Então, um beijo no coração de todos, fique com Deus e uma ótima semana.